Quando é que foi a última vez que leu um livro infantil? Se tem crianças pequenas, é provável que tenha sido recentemente, porque, enfim, ler um livro antes de deitar é muitas vezes uma negociação fácil para estender aquela hora de adormecer. Se não tem, então é provável que nunca mais tenha sequer pegado num desses livros. E se for esse o seu caso, então está a perder todo um universo de diversão, aprendizagem e sabedoria. Mas não se preocupe. Siga-nos por aqui, pois todas as semanas vamos trazer algumas estrelas desse universo da literatura infantil. Livros que nos ajudam a expressar emoções difíceis, a explicar a morte e o luto, a perceber porque é que algumas pessoas estão tristes, ou caladas, ou sozinhas. Enfim, e se está a pensar, isto não me interessa porque não tenho, nem trabalho com crianças, espera um pouco, porque estes livros também podem ser para si. Neste podcast vamos mostrar livros para pais, educadores e, na verdade, para todas as pessoas. Livros que se leem em menos de 10 minutos. Livros para ter por perto. O livro de hoje tem o título Estava a Pensar e foi escrito por Sandor Stoddard e concebido e ilustrado por Ivan Chermayev, é da editora Bruá. E começa assim. Uma vez, numa manhã como a de hoje, tu disseste bom dia, mas eu não disse nada porque estava a pensar. Está na hora de levantar. E eu não disse nada porque estava a pensar, veste aquela camisa, a amarela. Estava a pensar em todas as partículas de pó que flutuam e brilham à luz do sol. Estava a pensar em limas e limões e laranjas e amarelos. Estão a ver a ideia? Então, este livro é todo composto desta forma. Alguém, um pai ou uma mãe, que está talvez do outro lado da casa, a gritar ou a falar alto e a dar instruções lá para dentro. Despacha-te, faz as coisas que tens que fazer porque a seguir temos outras coisas para fazer, temos que ir embora, temos que nos despachar. E por trás está esta ideia de que uma criança, um adolescente, alguém que está a pensar, que está ainda, talvez, devagar, a não querer levantar-se. E continua, sempre assim, sempre nesta ideia do que é que está a acontecer. Por exemplo, lavar as mãos, esfrega-as bem. E ele diz, ou o pensamento aparece, estava a pensar em esfregar bem, a pensar em água, em baldes, em piscinas, em ribeiros. E até é poético na maneira como temos acesso a esses pensamentos. Por exemplo, estava a pensar em subir bem alto, estava a pensar que me atiravas ao ar e eu me apanhava, estava a pensar em balançar-me na ponta de uma corda sem nunca cair. Estava a pensar em mim. Ou, e a camisola, veste uma camisola. E estava a pensar em mãos e pés e braços e pernas, e se eu metesse os pés pelas mãos, e enfim. E todos esses pensamentos que aparecem assim, meio aleatórios, meio sem nada, meio sem graça, meio com piada, meio filosóficos, meio poéticos. E há um momento em que é o momento mais único e precioso deste livro, em que ele diz, em que o pai, a mãe diz, sapatos e meias, depressinha. Mas eu sentia-me vagaroso como um pudim a cozer, como uma tartaruga a adormecer, como um pêssego mole, como um caracol ao sol, como não sei o que faça, como uma piada sem graça, como nada para fazer e nada para dizer quando está a chover. E a mãe ou o pai, já irritados, dizem, por favor! E eu estava a pensar como gosto de ti, um bilhão, um zilhão, um hiperleão, um gorileão, um hipotileão, um rinoceronte-leão e um infantil-leão. E estava a pensar que gosto tanto de ti como de maçãs, como doce de morango, até ao teto e mais um bolo inteirinho de chocolate. E estava a pensar que gosto de ti mais do que todos os carros de bombeiros e todas as escavadoras e todos os caminhões do mundo inteiro. E estava a pensar, e por isso é que não calcei as meias, e por isso é que não calcei os sapatos, e por isso é que não apertei os atacadores. Este livro a mim também me faz pensar, e faz-me pensar no trabalho que eu tenho com adolescentes, com crianças e adolescentes. Uma das grandes preocupações que os pais habitualmente trazem é isto. Ai, ele não fala, ela fecha-se no quarto, eu não consigo perceber o que é que está a acontecer, eu percebo que ela não está bem ou que está ali alguma coisa
que parece preocupá-la, mas eu não consigo perceber porque ela não fala, eu faço-lhe perguntas e ela não responde. E este livro talvez nos possa ajudar a lidar com esses momentos mais difíceis em que não percebemos o que é que está a acontecer dentro da cabeça dos nossos filhos, das crianças, adolescentes que estão à nossa volta. E uma pergunta que me fazem também muitas vezes é: quando é que nós percebemos que temos que nos preocupar realmente? Quais são, afinal, os sinais de alerta? O que é que nos pode levar a dizer que aquele isolamento, aquele afastamento, aquele silêncio não quer dizer mais alguma coisa e nós não temos que intervir? Então, o que nós temos que estar atentos para esses sinais de alerta são alguns sinais de alteração das rotinas. Sobretudo coisas que eram habituais e que eram, enfim, expectáveis e de repente deixam de ser. Mas de repente deixam de ser e se mantêm. E esse deixar de ser, aquilo que passa a ser, então é estranho. O humor fica, por exemplo, mais instável ou irritável e a forma como comunicam connosco, a forma como se ligam aos amigos ou não, como estão com os outros, às vezes até como estão consigo próprios, a sensação de bem-estar ou não que transmitem. E sobretudo quando essas alterações que nós percebemos se mantêm ao longo do tempo, se mantêm mais do que 2 semanas de uma forma mais consistente. Então, ficar atento aos sinais e estar com mais atenção a esses momentos é de facto importante, porque isso pode ajudar-nos a detectar mais cedo do que mais tarde alguns sinais de preocupação. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, eles estão só a pensar. E tal como este livro também nos lembra, às vezes eles até estão a pensar em nós. E são só pensamentos e é ok.